Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 660, pergunta: a prece torna melhor o homem? Uma pergunta extremamente inteligente de Allan Kardec. E os espíritos respondem diretamente: sim. A prece torna melhor o homem. A prece é uma necessidade evolutiva do nosso espírito. Não conseguiremos avançar sem orar. E eles dizem: porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Então, se os espíritos superiores falam em tentações do mal, elas existem mesmo. Mas não são tentações do mundo exterior. São, na maioria das vezes, as tentações do mundo interior. As afinidades que nós trazemos de outras vidas que atraem, simplesmente. Então, é altamente necessária a oração e a vigilância. E eles completam a resposta dizendo: é um socorro jamais recusado. Veja bem, nós precisamos crer na resposta dos Espíritos. Jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Sinceridade não é um atributo dos espíritos superiores, não. Nós podemos, no nosso nível evolutivo, sermos sinceros, transparentes, sem segundas intenções, porque a nossa especialidade é a segunda intenção. Nós temos que tirar a segunda intenção e colocar abertamente para a espiritualidade. Dona Isabel falava assim: a prece tem que ser a verdade que nós trazemos na alma. Ela falava assim, mas na simplicidade dela, ela trazia a verdade bem próxima. A verdade que trazemos na alma. As nossas imperfeições, a espiritualidade conhece as nossas imperfeições. E na 661, eles completam: as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. E a Dona Isabel, sempre sintetizando para nós, tem uma frase naquele livro dela, um pequeno, grande livro, Rosas do Meu Jardim. Frases da Dona Isabel no trabalho. Ela não parou e ficou falando as frases, não. Nós captamos as frases dela no decorrer dos anos e colocamos aquilo num livro, Rosas do Meu Jardim. O trabalho digno, diz ela, é prece eterna, em qualquer lugar do universo. Para fazer a palestra sobre a prece e a vigilância, atitudes propulsoras do nosso progresso espiritual, vamos chamar aqui novamente nosso querido irmão, amigo desta casa, Dr. Álvaro Avezum, grande cientista brasileiro de reconhecimento nacional e internacional, mas, acima de tudo, espírita e cristão. Boa tarde novamente. Prometo que é a última palestra da 30ª Semana de Kardec, mas, se Deus quiser, o ano que vem, havendo, a gente gostaria de estar presente em toda atividade que é difícil de descrever. Tem coisas absolutamente intangíveis que nos alimentam, que nos reconfortam no diálogo coloquial, durante um café, durante o almoço. É impressionante como a gente aprende uns com os outros em ambientes de confluência de objetivos. Isso aqui é um ambiente que os objetivos são confluentes
né? Estamos absolutamente harmonizados em relação a um pensamento muito similar, e isso auxilia o crescimento, o engrandecimento e o nosso aprendizado para o dia a dia. Algumas coisas que eu falarei nesses próximos 30, 40 minutos, 2 ou 3 slides, como o tema é algo correlato, é uma repetição do slide anterior, mas com uma nova interpretação. O slide é igual, mas a interpretação é diferente. Então, na apresentação anterior, nós falamos do perdão e a sua associação com saúde. Em resumo, foi sobre isso. Nessa apresentação, cujo título é A Prece e a Vigilância, atitudes propulsoras do progresso espiritual, eu gostaria que vocês tivessem como resumo dessa apresentação, no transcorrer da palestra eu falarei enfermidade moral. Um termo que nós já usamos em outros ambientes, mas no ambiente de saúde, no ambiente da medicina, ele é relativamente novo. E é o que a gente vai comentar com vocês, bases científicas para diagnosticar e não apenas intuir enfermidade moral. Uma vez que você diagnostica, você propõe tratamentos, idealmente preventivos, e, quando for o caso, tratamentos que possam atenuar ou, eventualmente, até curar esse tipo de enfermidade, que é a enfermidade moral. Não é um resumo da minha carreira, mas para entender como o pensamento chegou dentro da medicina, dentro da cardiologia, pensando na espiritualidade e a sua associação com saúde e com doença. Há mais ou menos, talvez aí 35 a 38 anos, nós nos envolvemos com pesquisa na cardiologia, pesquisa simples, buscando resultados relevantes na área de infarto agudo do miocárdio. Migramos com meu treinamento no Canadá, nos anos 93, 94, 95, e a Universidade McMaster é a universidade onde é considerada o berço da medicina baseada em evidências. Isso aconteceu no final da década de 80, eu cheguei no início da década de 90 e trouxe para o Brasil a ideia, o conceito e a prática médica de produzir ou trabalhar em medicina com comprovação científica. Na sequência, nós vimos que não bastava gerar evidência científica, mas nós tínhamos um trabalho talvez mais árduo, e é global, não é só do Brasil, de implementar na prática clínica. O que é isso? Sabemos tratar pressão alta, mas apenas 10% dos brasileiros com pressão alta têm pressão arterial sob controle. Então, não adianta só ter conhecimento se você não implementa na prática clínica. A mesma coisa do nosso simpósio aqui. Não adianta ter o conhecimento do Evangelho, conhecimento do ponto de vista da doutrina espírita, se isso não estiver implementado no nosso dia a dia. Depois evoluímos para determinantes de adoecimento. Identificamos hipertensão, diabetes, obesidade abdominal como preditores, que se você prevenir, você evita de ficar doente. E nessa linha é que apareceu espiritualidade, de entender novos determinantes, que nem tudo que conhecíamos explicava o adoecimento. Então, pelo fato de não explicar o adoecimento, qualquer pesquisador tem que ter, aspas, uma insatisfação do bem, para procurar alternativas que possam explicar as lacunas que naquele momento não são compreendidas. E, por fim, o que não é apenas da cardiologia, mas de diversas áreas da medicina, nós vamos ter que lidar, de uma maneira ou de outra, com inteligência artificial dentro desse contexto. Eu fundamentei a apresentação anterior e continuo fundamentando essa apresentação nos moldes da doutrina espírita, encarando a razão face a face, entendendo o trinômio da doutrina que envolve a parte moral, filosófica, e aqui nós estamos trazendo para vocês onde a parte científica se associa ao nosso crescimento e aperfeiçoamento moral, a nossa reforma íntima por meio da ciência. Então, esse é apenas um lembrete que eu mantenho o mesmo fundamento da apresentação anterior.
Todas as vezes que alguém traz um título de uma apresentação, temos que questionar algumas coisas. Então, primeira pergunta para nós aqui: nós precisamos orar ou enunciar preces? Se sim, por quê? Precisamos vigiar, porque o título é prece e vigilância. Se sim, por quê? Nós precisamos buscar progresso espiritual e precisamos de propulsores para esse progresso espiritual. Então vem um título de palestra e essa pergunta tem que ser formulada para o palestrante. E aí é importante nós termos ou levarmos em consideração os pontos de vista, ou seja, a nossa ou as nossas perspectivas. Nem todos que aqui se encontram, ir lá fora, ir em outra cidade, em outro estado, em outro país e assim por diante, as perspectivas, a mentalidade, ela não é necessariamente a mesma. Então, se o indivíduo acredita, crê e vive de acordo com essa crença, que a vida é uma só, unicidade existencial, é um tipo de abordagem essa apresentação. Se o indivíduo crê na pluralidade, é outra. Se ele é materialista, é outra pegada, como se diz. Se ele for espiritualista, outra. Se ele é religioso, ou se ele for agnóstico, tem diferenças também. E aí nós juntamos tudo isso na atualidade, no mundo que estamos vivendo. Então, dependendo da perspectiva, essa palestra pode ter um rumo e, dependendo da perspectiva, essa palestra tem outro rumo. É claro que a nossa perspectiva aqui é a perspectiva espírita, é uma perspectiva também de base científica, né? Tem coisas que eu leio, faz sentido para mim, eu creio e pode nortear minha vida. Mas isso não me autoriza a vir aqui na frente e dizer para vocês, com o compromisso que eu tenho como médico e pesquisador, e de pautar a minha prática com pesquisa, de falar e usar o máximo do meu convencimento para vocês. Não vou fazer isso. Não fiz, não faço e não farei. Então, nós usamos o método científico. Alguém pode dizer ou pensar nesse momento, mas não tem como investigar tudo. Não tem método científico para tudo. Se esse fosse o pensamento, toda a ciência estaria estagnada e nós não teríamos nenhum desenvolvimento. Então, se nós não conseguimos medir naquele momento, e eu lembro muito bem, meu amigo de longa data, Alexandre Moreira, que debruça há muitos anos num tema crucial para a humanidade, que é a sobrevivência da consciência, a sobrevivência da alma. Alguém pode dizer, mas, e muitas vezes a gente diz um para o outro, qual que é o método que eu vou usar? Se o método atual não serve, nós não vamos descartar a dúvida, nós não vamos descartar a questão, nós vamos buscar novos métodos. A ciência faz isso, novas maneiras de mensurar aquilo que até ontem era imensurável ou impossível de pensar que fosse mensurável. Então, a ciência progride, temos que dar tempo ao tempo, mas não podemos ter mentes ociosas sem tem que ter um desconforto. Como é que eu investigo, como eu pergunto, como eu respondo? Então, nós mantemos também essa perspectiva. Olhando, e como eu fiz na apresentação anterior, o que tem no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós temos várias citações sobre prece, sobre oração, e isto já vem sendo falado, repetido, dentro do ambiente religioso, o ambiente espiritualista, de que a prece é necessária, a oração é necessária. Então, nós não estamos trazendo nada de novo. Aqui é como isso pode ser utilizado para o nosso aprimoramento e crescimento moral. Do mesmo jeito que temos citações dentro do Novo e Velho Testamento com prece, nós temos com vigilância. E aí tem várias citações de Paulo de Tarso para estarmos alertas, ou também de Marcos para vigiarmos, porque não sabemos quando vai chegar um tempo de vicissitudes e dificuldades. E vigiar e orar para não cair em tentação. Então, essa é uma ponte que eu quero fazer. Vigiar e orar para não cair em tentação. Então, pensem na prece, na vigilância, em relação ao que eu falei sobre enfermidade moral. Então, nós temos aqui bases
dentro do Velho e Novo Testamento, do assunto prece e vigilância. Mas um exercício bom é buscarmos também a origem da palavra. E dentro da origem da palavra, prece, do latim prex, significa pedido, requerimento, relacionado a imprecare, pedir com insistência, implorar. E um pouco antes, a base do latim, que é indo-europeia, que é a palavra prece, que é pedir ou exigir. Isso é prece. Vigilância vem do latim vigilantia, que vem de vigilare, tomar conta, estar acordado. E também vem de uma raiz, vigilância, sobre vigor. E oração, porque muitas vezes usamos, ou alguém usa, de maneira intercambiável, prece e oração. Já oração vem do latim oratio, que significa discurso ou prece. E a evolução dessa palavra é que trouxe essa comunicação com o divino em várias tradições religiosas. Então é isso que nós temos do ponto de vista etimológico. Se conceituarmos prece, é uma invocação mediante a qual o ser humano, qualquer um de nós, por pensamento, entra em comunicação com o ser a quem se dirige. Isso pode ser com o Criador, Deus, pode ser com os nossos benfeitores espirituais, pode ser em pensamento, pode ser verbalizada, essa é a prece. Então, é um meio de comunicação com Deus ou com o plano espiritual superior. E também, dentro do conceito, nós podemos ver como uma solução potencial pela nossa fragilidade ou definitiva pela nossa coragem para os processos que se prendem ao sofrimento que estamos enfrentando no momento. Ela deve, pelo menos é assim que a literatura espírita diz, ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, ter um significado em si. Não devemos nos colocar em evidência quando oramos, não é pela multiplicidade e quantidade de palavras, e sim pela sinceridade das mesmas. E é interessante que a literatura espírita diz que ela deve partir de um coração puro. Ou seja, antes de orar, voltamos à aula anterior, nós devemos consultar a consciência, e aí vamos lembrar, dentro do Evangelho, tem uma passagem de Santo Agostinho que sugere como que ele fazia na última encarnação. Isso é um exercício que a gente agora aqui pensa, fala, isso é muito bom de ser feito, e às vezes esquecemos. Antes de dormir, passar o dia em revista e ver como foi a nossa interação, nosso relacionamento com as pessoas que nós convivemos naquele dia. Se tem algo para melhorar, se tem algo para ser ainda talvez mais intensificado, mas consultar a própria consciência. Enfim, devemos pensar muito como está o nosso coração, os nossos sentimentos, antes de anunciar alguma prece. Não vou ler, mas dentro do Livro dos Espíritos, livro 3º, as leis morais, temos várias questões, e o Didier começou perguntas, né? Na época da codificação. A prece é agradável a Deus? Sempre, se for ditada pelo coração. Qual o caráter geral da prece? Um ato de adoração. 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Ela nos torna melhor? Sim, especialmente em relação às tentações, como o Didier falou muito bem, especialmente aquelas que estão dentro de nós, e aí toda vigilância é necessária. Enfim, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá forças para o nosso enfrentamento das situações adversas do dia a dia. E quanto mais justo, quanto mais sincero for o pedido, maior a chance disso dar certo na sua resolução. E aí, o último comentário nesses slides, que é uma resposta que a prece não muda os desígnios de Deus, mas quem ora ou recebe os benefícios de uma oração, experimenta alívio, e a alma que a recebe também experimenta alívio. Dentro do Livro dos Espíritos, no livro 3º, sobre as leis morais, tem um item chamado perfeição moral, e trata, no item 4, caracteres do homem de bem, e da mulher de bem também, do ser humano de bem, e o item 5, conhecimento de si mesmo. Então, aqui,
vem a definição que o verdadeiro ser humano de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua mais completa pureza. E quando interroga a própria consciência, ele está com a consciência tranquila. E aqui vem o exemplo de Santo Agostinho de consultar a própria consciência. E aí vem o meio mais prático para se melhorar. Vocês se lembram da apresentação anterior que eu disse que não há reforma íntima se não houver conhecimento de si mesmo, e que nós não vamos nos conhecer sem levarmos em conta a nossa interação com o outro. Então, esse conhece-te a ti mesmo, ele é fundamental para fazer um diagnóstico situacional de quem nós somos. E quem melhor do que o outro para dizer como nós somos? Nós podemos discordar, mas o outro vê facetas em nós, muitas vezes bem determinantes, que nós negamos por vários motivos, mas o outro enxerga. E aqueles que são os nossos opositores, não vamos chamar de inimigos, vamos chamar de antagonistas, que o Emmanuel fala muito bem. É natural que nós tenhamos na vida antagonistas, pessoas que vão contra nós, correto ou incorretamente, mas inimigos nós não devemos ter, e o Emmanuel explica bem, porque para termos inimigos, pressupõe-se bilateralidade. Ele não gosta de mim, eu também não gosto dele. O antagonismo, a pessoa pode ter diferença com você, mas você não é obrigado a devolver na mesma moeda. Então, fazer um diagnóstico situacional de como nós somos, como nós estamos, é a única maneira de melhorar. Você não melhora nada sem saber o que está acontecendo. Então, antes de uma solução potencial, vem um diagnóstico situacional. E haja sinceridade para olhar dentro de si, por meio das atitudes que nós temos empregado no nosso dia a dia, e ver quanto há de orgulho, quanto há de egoísmo, quanto há de inveja, quanto há de ciúme, de ingratidão, de falta de disposição ao perdão, de pessimismo, enfim, a lista é grande. E certamente, em maior ou menor extensão, nós podemos ter uma quantidade de cada uma dessas. Então, conhecer-se é fundamental e a prece pode ser uma ferramenta, porque se é um ato de contrição, de sinceridade, que tal começarmos com a sinceridade em relação a quem nós somos? Quem é que está pedindo nessa oração? Quem é que está orando? Quem é essa pessoa? Como ela age em relação aos outros? Como os outros a veem? Nós só ouvimos, e tudo absolutamente correto e verdadeiro, elogios a Dona Isabel nesses 2 dias. Vocês já pensaram no mérito para qualquer um de nós? Quando desencarnados, e que demore muito, tá? Ninguém está falando isso para agora. E que alguém fala, olha, aquela pessoa, isso reflete lá, é o legado que se deixa. Então, nós só elogiamos, só tem exemplos bons, e exemplos de realização, não é apenas de teoria. Enfim, sede perfeitos vai na mesma sequência, no Evangelho segundo o Espiritismo, que dá uma descrição do que é o homem de bem e qual o papel do homem no mundo. Aqui é importante, nós precisamos de viver na matéria. Alguém pode falar, mas por que tem que estar aqui reencarnado? Por que eu não posso evoluir somente do lado de lá? Aí alguns falam, né, como o nosso lar, passei no Bosque das Águas, tomando os caldinhos, etc. e tal, Campo da Música, não poderia ser? Não. A Marlene Nobre tinha uma frase muito boa, ela dizia, a prova dos 9 é aqui. Você pode adquirir o conhecimento que você quiser do lado de lá. A prova de que ele está assimilado na sua consciência é quando você entra em contato com o outro ou com os outros, nas relações desafiadoras, e mostra que você compreendeu o Evangelho por meio das atitudes que você está tendo. Então, não tem como nós prescindirmos da matéria. E a vicissitude, falamos no almoço, aqui as palavras têm um peso muito grande. Fala, é necessário sofrer? Vamos mudar um pouco. É necessário ter desafios na vida? Sim. A dor desperta e faz com que a gente pense de uma maneira diferente para melhor? Sim.
Mas existe o bem sofrer e o mal sofrer. Então, é necessário estar aqui. Claro que é. Não há outra maneira de nós evoluirmos. Então, a presença nossa no mundo, interagindo uns com os outros, é uma ferramenta essencial, imprescindível para a nossa evolução. Não adianta falar assim, olha, eu não aguento mais esse mundo, eu vou viver apenas conversando com as pessoas que dão certo comigo, não quero muito contato, vai ter que voltar numa outra situação, numa outra circunstância. Então, nós temos que estar aqui porque é necessário aqui. Eu falei hoje e defini para vocês, dentro da cardiologia, é uma definição que pode, sim, ter outras contribuições, mas eu volto a dizer, né, que espiritualidade, dentro do ambiente nosso de saúde e espiritualidade, com foco na cardiologia, foi lá que nós criamos isso, é um conjunto de valores mentais, emocionais e morais, que norteia o que pensamos, como agimos na nossa vida de relacionamento conosco e com os outros, mas passível de mensuração. E tem um modelo, e o Alexander treinou um período com o Koenig, e ele está algo modificado, é um modelo, que eu vou passar rápido, que nós podemos discutir espiritualidade, em alguns cenários tem religiosidade junto, e nós temos aqui algo de religiosidade que envolve prática e ritual, temos de espiritualidade o enfrentamento, a maneira que nós cultivamos os nossos valores, e aí temos virtudes, que dependendo do uso dessas virtudes na nossa vida, e como que nós usamos virtudes? Por meio do livre-arbítrio. E qual o nosso problema? Guardem essa sigla. Nosso problema é ficarmos na lama. O que é lama? Criado agora, tá? Não está em outro lugar. É livre-arbítrio mal aplicado. E nós estamos repetindo isso diversas vezes. Quantas pessoas, e por várias encarnações, estão com escolhas afetivas errôneas? Tomando decisão errada. E repete, e repete. Então, quando olhamos essas escolhas de vida, nós temos uma opção com essas virtudes, sentimentos edificantes, por meio do Evangelho, ou não. E com base nisso, nós podemos disparar emoções, sentimentos de enfrentamento, e que estarão associados naquela linha vertical que está escrito, difícil para vocês lerem, com alterações imunológicas, inflamatórias, de coagulação, que geram adoecimento, e com esse adoecimento pode ter a eclosão de determinadas doenças. Então, dentro da gênese de adoecimento ou não adoecimento, nós temos a espiritualidade também. O próprio Vanderbilt, ele é um bioestatístico da Harvard, e ele cunhou o termo florescimento, é um termo, né? Eu prefiro o termo espiritualidade, mas a preferência, o termo que ele usa é florescimento, e usando revisão sistemática, é quando você junta vários trabalhos parecidos e tira uma conclusão da somatória de todos os trabalhos. E aqui mostra muito claramente que ter propósito de vida reduz a mortalidade precoce, que a morte ninguém evita, mas, de novo, reagendamos, reduz em 17% a mortalidade. Ter satisfação com a vida, não importa como ela seja, não importa o que os outros pensem, reduz mortalidade em 12%. Solidão e isolamento social. Qual a diferença? Isolamento social, você está literalmente só, não tem ninguém perto de você. Solidão, você pode estar dentro da sua casa, a casa pode estar cheia, mas você está só. Tanto solidão como isolamento social aumentam o risco de morte em 29%. Irascibilidade, eu falei, aumenta diabetes em 50%, estudos bem conduzidos, e também irascibilidade, o temperamento explosivo, aumenta risco de insuficiência cardíaca em 44%. Esse trabalho é muito interessante. Vocês estão vendo o gráfico de cima? Que essa linha horizontal, ela desce, e embaixo a mesma coisa. Aqui é a pressão arterial mínima em cima e a pressão arterial máxima em cima. E embaixo, compaixão. Empatia, você se coloca no lugar do outro. O que você faz pelo outro na empatia? Nada. É uma palavra muito bonita, mas não tem atividade.
Quando você é empático, e por ser empático, por colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro, você faz algo pelo outro, isso é compaixão. Então, a empatia em atividade é compaixão. E na Finlândia, eles pegaram adolescentes e avaliaram, tem uma escala que avalia compaixão, e aferiram a pressão arterial. Depois de 20 a 35 anos de segmento, eles têm dados para todo, país pequeno, medicina socializada, mostrou-se que jovens que tinham mais compaixão, é o height que vocês estão vendo, tinham pressão arterial mais baixa. Então, nós sabemos que consumo de sal, inatividade física, obesidade, estresse, tabagismo, história familiar, associa-se com hipertensão. Agora temos um dado novo, compaixão modula a pressão arterial para baixo, o que é bom, e previne hipertensão. Isso é um dado importante para nós. E aí, nós viemos e publicamos há uns, deixe-me ver, quase 5 anos, na Revista de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o conceito de enfermidade moral. De maneira simples, doença é algo que o órgão tem. Você faz um exame de ressonância, uma tomografia, um exame de sangue, você diagnostica doença. Enfermidade, você não diagnostica por meio de imagem nem exames de laboratório. É aquele indivíduo que está carregado de sintomas, faz os exames, fala, você não tem nada, está errado. Os exames não mostram nada. Você não está adoecido, mas você está enfermo. Então, enfermidade moral, nós conceituamos como resposta subjetiva, afetando o comportamento ou relacionamento com os outros, envolvendo valores, sentimentos ou atitudes associadas com prejuízo para si e para o outro, e também para a sociedade. Por ser enfermidade, não tem confirmação laboratorial, nem confirmação clínica, não tem um exame de imagem para isso. Entretanto, pode ser avaliada objetivamente por meio de questionários ou escalas. Eu falei para vocês, disposição ao perdão, tem escala, tem questionário, é científico. E, a partir daí, você tem o questionário e também tem a associação desse perfil com alterações hormonais. Então, o indivíduo não está adoecido, mas pode estar a caminho de. O indivíduo, quando adoece, ele tem um período anterior de estar enfermo, que os exames não dão nada, mas você pode objetivamente diagnosticar. Exemplos, mas nem todos, de enfermidade moral, sentimentos negativos, a lista é bem maior, e de sentimentos positivos. Então, a presença dos negativos ou a ausência dos positivos conferem enfermidade moral. Então, quando falamos em vigilância, a gente tem que vigiar as nossas atitudes. Quando a pessoa vai orar, ela tem que ter realmente uma avaliação de si mesma, um diagnóstico de quem eu sou. Quem eu sou é a maneira como eu ajo, não como eu falo. Estou falando aqui. Mas é a atitude que mede quem a pessoa é. Então, será que nós temos algum diagnóstico de enfermidade moral? É muito comum num planeta de provas e de expiações. Não tem como não ter algum grau de enfermidade moral. Mas eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra que é muito óbvio, mas eu não havia pensado. Ele diz o seguinte: a Terra é um planeta de provas e de expiações, e ela está num processo evolutivo para um mundo de regeneração. Todo mundo fala, é um mundo superior à prova e expiação, é verdade. Mas vocês já pararam para pensar? Ele chama a atenção. Você só regenera o que degenerou. O mundo de regeneração é para degenerados. Fala, mas onde que eu me encaixo nisso? Muito fácil. Onde nós degeneramos com dinheiro, com poder, com relações afetivas. Tem vários locais que a gente pode, no exame de consciência, olhar e falar, onde é que está a minha enfermidade moral e qual o tratamento para essa enfermidade moral. Eu falei de diagnóstico, vou dar alguns exemplos, não são todos, então, e nem precisam ver que são tabelas complexas. Uma delas, tem uma escala para ver a disposição ao perdão, com perguntas simples. Vou ler apenas uma. Vocês vão responder mentalmente. 1, quase sempre. E 7, perdão. Vai de 1 a 7, quase sempre perdoo,
mais frequente, pulei. Perfeito. Quase sempre falso e quase sempre verdade. E aqui nós temos uma frase: eu costumo superar rapidamente quando alguém fere meus sentimentos. Todo mundo pode responder facilmente isso. Você numera e vai sair a resposta se você tem ou não disposição para perdoar. Outra escala é uma escala de gratidão. Gratidão tem benefícios em pacientes que têm coração dilatado de ter melhora dos sintomas. Então, um questionário de gratidão. Um outro questionário de resiliência. Então, tudo isso que aparentemente é subjetivo, está sendo objetivado por meio de uma escala e você diagnostica enfermidade moral. Otimismo, autoestima e personalidade. É possível também. E aqui, apenas para trazer uma informação sobre otimismo e mortalidade. Deixa eu só vir até aqui. A esquerda é benefício, a direita é malefício. Se vocês olharem como está a esquerda, otimismo mostrou uma associação de redução em 35% de eventos cardiovasculares. Ser otimista. E, ao mesmo tempo, o otimismo com mortalidade, redução de 15%. Então, veja, otimismo, estimular o otimismo, estar satisfeito com a própria vida, ter propósito de vida. Ou seja, tudo que não nos cause sofrimento, adaptação, ajuste. Então, o otimismo faz viver mais e ter menos eventos. Síndrome de Hooke, que é o transtorno explosivo intermitente. Nome bonito para mostrar a pessoa explosiva. Hoje nós temos tipificação para tudo. Mas essa explosão, perda de controle sobre impulsos agressivos, comportamento reativo, altera a frequência cardíaca, altera a voz, suor excessivo, agressão física ou verbal. O que nós temos sobre raiva? O indivíduo que tem esse padrão de raiva explosivo, ele tem aumento de pressão arterial, aumenta a isquemia, que é falta de sangue no músculo cardíaco, mas é interessante nós vemos os eventos. Ser raivoso e explosivo promove o quê? Então, veja, aumenta insuficiência cardíaca, coração dilatado que não bate bem, em 19%. Arritmia cardíaca, fibrilação atrial, aumenta em 16%. E morte por causa cardiovascular em 23%. Então, não é apenas o atributo da personalidade, não é estilo. Isto é uma enfermidade moral que apressa o adoecimento e a morte precoce também. Tem muitas informações, mas todas preciosas. Depressão, aumentando infarto em 30%. Doença coronária em 30%. AVC em 45%. Obesidade em 37%. Pressão alta em 42%, diabetes em 32%. Não dá, né? É muito adoecimento. Ansiedade, morte cardiovascular aumentada em 41%, doença coronária em 41%, espasmo coronário aumenta em 5 vezes, AVC aumenta 71%, insuficiência cardíaca em 35%. Gente, a ansiedade no mundo atual. Olha a gravidade, por isso que a população está adoecendo antes da hora. Estresse no trabalho, aumenta em 40% eventos cardiovasculares. Estresse de qualquer causa, aumenta a doença coronária e mortalidade em 27%. Estresse relacionado a pós-traumático, aumenta a doença coronária em 61%. Solidão, aumenta evento cardiovascular em 50%. Pessimismo, aumenta em 2 vezes a morte por doença coronária. É muita informação sobre enfermidade moral. Raiva e hostilidade. Alguém conhece alguém raivoso ou hostil? Pois bem, incidência de doença coronária aumenta em 19% e recorrência. Teve a doença e a doença volta, em 24%. Mas vamos dar notícias boas. Otimismo. Reduz eventos cardiovasculares em 35%. Readmissão por doença coronária em 8%, reduz morte em 14%. Ter propósito de vida, reduz a doença cardiovascular em 17% e morte cardiovascular em 17%. Alegria e ter um estilo de vida positivo, reduz doença coronária em 22%. Enfim, nós temos hoje informação suficiente para mostrar
o que a enfermidade moral traz de adoecimento e que o enfrentamento positivo das situações adversas traz de benefício. Nesses 5 minutos, para terminarmos, eu falei hoje, né, que nós podemos, hoje, dentro da prescrição médica, da prescrição cardiológica, que é a minha área, já começarmos a trabalhar essa área da intervenção baseada em espiritualidade. E, para juntar tudo isso, uma das propostas que nós temos é de chamar tudo isso de solidariedade atitudinal. Eu preciso de um nome e precisaria, idealmente, de um questionário que coletasse todas as informações. O que é uma pessoa que faz o bem, de maneira resumida? Então, um indivíduo solidário. Aqui eu tenho que juntar, ter propósito de vida, um indivíduo que tem disposição ao perdão, que é grato, que é otimista. Então, tentar juntar tudo isso numa única avaliação e depois pensar como essa intervenção poderia ser feita. Nós temos, agora mais ampliado, já há 6 anos, essa diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mostrando espiritualidade e doença cardiovascular, com classe de recomendação e nível de evidência. Temos agora uma segunda diretriz em andamento para a gente cada vez mais fornecer para a classe médica o nível de evidência para que possa ser implementado dentro da prática clínica no quesito espiritualidade e aqui particularmente enfermidade moral. Esse é meu último slide para ficarmos no tempo. Nós temos uma informação dentro da cardiologia. Por que as intervenções comprovadas ainda não estão implementadas? Aquilo que eu falei pela manhã. Por que apenas 10% dos hipertensos brasileiros têm pressão arterial sob controle? É só aferir a pressão, medicamentos tem na rede pública, não é complicado, mas não há implementação. E nós pensamos isso para a espiritualidade dentro do ensino, dentro da pesquisa e dentro da prática clínica. Quais são as barreiras para tudo isso? Elas têm 3 pilares. Uma barreira de conhecimento, simplificadamente, é não conhecer ou não ter familiaridade com. Isso é simples. A segunda, de atitude. Tem determinados profissionais que eles falam, eu não acredito nesses benefícios. Mano, mas os dados estão publicados. Segundo, olha, eu não vou mudar a minha prática clínica. Né? Não dá. Olha, eu não acredito porque isso tem a ver com religião, isso não é ciência. São vieses de atitude. E comportamento, o indivíduo às vezes fala, eu não tenho tempo, eu não tenho treinamento para tal, o paciente não segue. Então, isso é um diagnóstico situacional, por que isto ainda não está plenamente incorporado? São limitações de conhecimento, de atitude e de comportamento. Claro que, ano após ano, a gente pretende atualizar vocês cada vez mais com o que tem de ciência e como a ciência, parte da tríade de uma doutrina, no caso a doutrina espírita, ela pode alavancar, ser uma ferramenta, como o título da apresentação dizia e diz, de aprimoramento. Ou seja, como que o aprimoramento moral, como que a reforma íntima, como a renovação mental pode ser feita por meio da ciência, trazendo uma melhoria no planeta, não apenas na saúde física, mas na saúde moral da humanidade. Muito obrigado.